Boa noite, família portista! Como disse Jorge Costa, voltamos a ser uma equipa, uma grande equipa! O Porto é campeão nacional, outra vez. Os Dragões saciaram no sábado 4 anos de jejum com o seu 31º título, ao vencerem o Alverca no Dragão e garantiria a festa em casa a 2 jornadas do fim. Foi a recompensa de uma época de obsessão, detalhe e método do seu treinador, Francesco Farioli, mas também das correrias de Victor Froholt, dos muitos cortes de Jan Bednarek ou das bolas paradas cirúrgicas de Gabri Veiga. Este é um Porto que fez a melhor primeira volta da sua história, com 49 pontos em 51 possíveis e apenas 4 golos sofridos, e que pode acabar a época igualando o recorde de pontos do clube na Liga, que está nos 91. Eu sou o Diogo Pombo e sejam bem-vindos a este episódio do No Princípio Era a Bola, onde vamos começar por destrinçar a conquista dos Dragões. Para me ajudarem, tenho a companhia habitual do Tomás da Cunha. Olá, Tomás. Olá, Diogo. Abraço ao Rui também. E do Rui Malheiro. Viva, Rui. Viva, Diogo. Cumprimentos ao Tomás e a todos que nos ouvem. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Mais do que falarmos da vitória por 1-0 que garantiu a conquista do título, já que aqui estamos, aproveitemos para analisar o campeonato feito pelo Porto. Tomás, já lá vamos às questões mais de campo. Antes queria perguntar-te o que é que achaste da forma como o Farioli desde cedo pareceu impregnar-se na cultura do clube, ao cunhar, por exemplo, aquelas expressões de família portista ou ADN Porto que foi tendo nas intervenções ao longo da época. Parece-me que este sucesso do Porto vem muito dos erros da época passada, e não só de André Vilas-Boas e na forma como escolheu 2 treinadores muito diferentes entre si, mas sem os recursos necessários para poder vencer no clube, mas também do próprio Francesco Farioli, que vinha de uma experiência traumática, mas essa experiência traumática transformou-se, aliás, numa oportunidade para o Porto o agarrar, porque é óbvio que se tivesse sucesso no Ajax, ia para uma grande liga diretamente, não viria parar a Portugal, e depois porque o próprio Farioli, talvez com uma rigidez de segurança que vimos muito ao longo da temporada, mas o Porto não claudicou nos momentos-chave e isso ficou bem à vista. Portanto, na perspectiva de André Vilas-Boas, houve aqui a percepção de que não bastava escolher um homem da casa, como era Vítor Bruno, sem dar um plantel à altura. Não era possível escolher um treinador promissor, até fazer lembrar se calhar os primeiros tempos de Vilas-Boas, sem dar um plantel à altura, e aqui obviamente apontando a Martin Anselmi. Portanto, obviamente houve um treinador bem escolhido na perspectiva do Porto, e não só bem escolhido pelo valor tático, um treinador com um modelo muito próprio, que passou para a equipa também de forma muito natural e desde cedo. Na pré-temporada o Porto já usava 11 muito semelhantes aos que viria usar depois ao longo da temporada, mas também por essa capacidade de adaptação à cultura Porto, não só na mensagem, mas também nos comportamentos que foi tendo e na relação com os jogadores que também conseguiu criar. E depois, na perspectiva mais abrangente, na construção de um plantel campeão, porque obviamente Farioli tem muitos méritos, mas André Vilas-Boas dotou o plantel não só de muita qualidade própria, mas de uma adaptação muito racional às ideias do treinador, e isto é normalmente o que faz o sucesso, um planeamento rigoroso e adaptado às circunstâncias que o Porto precisava, e o Porto precisava de liderança, e encontrou vários jogadores com esse perfil, uns já conhecidos do treinador, outros não tanto, e aí o Bednarek entra como surpresa, porque o rendimento na Premier League não era propriamente o que teve em Portugal, normal, salvo as distâncias, mas ainda assim foi um nome importantíssimo na estabilidade que o Porto foi tendo ao longo da temporada. O Pablo Rosário, depois o Tiago Silva, o Fofana também, no mercado de janeiro, mas entre 2 mercados ambiciosos, o de verão e depois o de janeiro, e a forma como o Porto remodelou o plantel quase por completo, não só preenchendo este vazio de liderança que existia, mas também subindo o nível defensivo, que estava nas lonas com Martin Anselmi, e depois encontrando figuras que naturalmente se impuseram na Liga Portuguesa, o Froholt, que quanto a mim é o MVP, mas já lá iremos. Exato.
Rui, eu recordo-me bem que não foi há um ano, mas foi no início da época quando falámos do começo de Farioli no Porto. Eu recordo-me bem que tu contaste um episódio de umas trocas de mensagens que tiveste com ele há uns anos, quando ele estava a iniciar o seu percurso de treinador. Como é que vês esta época do Farioli, evolução por comparação com a época traumática no Ajax que o Tomás falava? Eu creio que é um aspecto essencial e deixa-me já dizer que vale muito a pena ler aquilo que o Tomás escreveu no Expresso, porque está ali tudo, basicamente, o que aconteceu na temporada do Futebol Clube do Porto. Eu creio que o Tomás escreve, e muitíssimo bem, e agora ainda por cima reforçou essa ideia, que a não conquista do título pelo Ajax permitiu ao Futebol Clube do Porto chegar ao treinador. E aquilo que me parece muito importante é que desde o minuto 1, eu creio que André Vilas-Boas foi muito sagaz a escolher o treinador e sobretudo a perceber que Martin Anselmi, e reparem que o Martin Anselmi esteve no Campeonato Mundial de Clubes pelo Futebol Clube do Porto, não iria fazer absolutamente nada positivo no Dragão. Bem pelo contrário. Aliás, basta ver a carreira que se seguiu e não deixa de ser curioso que fez até um post a dar os parabéns ao Futebol Clube do Porto, mas até a palavra parabéns não se riu corretamente. Mas aquilo que existiu foi sobretudo um alinhamento institucional, ou seja, em Portugal a direção desportiva comanda muitas vezes aquilo que é o modelo que o treinador quer protagonizar. Muitas vezes o treinador é obrigado a abdicar do seu modelo em prol daquilo que é a direção desportiva de um clube. Em outras circunstâncias muito raras, mas que já aconteceram no futebol português, era o treinador que mandava na política desportiva do clube. Isso acontece, por exemplo, e não é difícil chegar lá, com Jorge Jesus. Jorge Jesus mandava na política desportiva, quer do Benfica, quer do Sporting, e acredito que se José Mourinho continuar no Benfica, José Mourinho, para além de treinador do Benfica, vê-se obrigado a ser diretor de comunicação, admito que também venha a ser diretor desportivo, porque no Benfica há um enorme vazio a todos os níveis, menos a nível do treinador, que acaba por ser um pouco de tudo. No Futebol Clube do Porto, também muito provavelmente pela experiência que André Vilas-Boas teve como treinador, e isso é um aspecto que me parece fulcral, houve um acasalamento entre aquilo que a direção pretendia e o modelo de jogo do treinador. E creio que esse é o aspecto determinante para aquilo que podemos definir como uma unificação de perfil, ou seja, contratar aquilo que Farioli pretendia dentro do seu modelo de jogo. Há um perfil de jogador claramente traçado, um jogador forte no duelo, forte na pressão, tremendamente físico, e depois também com um aspecto que me pareceu muito importante para a temporada do Futebol Clube do Porto, jogadores com experiência dentro do balneário, ou seja, que dessem bom ambiente e fortalecessem aquele ADN Futebol Clube do Porto. E creio que esse ADN Futebol Clube do Porto estava muito centrado na presença do Jorge Costa no balneário. Infelizmente, houve uma perda absolutamente lamentável, a de Jorge Costa antes do início da temporada, mas essa situação também reforçou o espírito do grupo e, no fundo, um bocadinho a imagem do que aconteceu em 94, 95 com o Rui Filipe. O Jorge Costa tornou-se na bandeira do sucesso do Futebol Clube do Porto esta temporada, e creio que Jorge Costa contribuiu para o reforço daquilo que o Tomás há pouco falava e também falou no seu texto, que é a recuperação do ADN Porto. E o Miguel Guedes, no sábado à noite na RTP, disse algo que me parece muito, muito interessante. Farioli é um italiano que fala inglês, mas que percebeu o que é ser portista e percebeu o que é ser portuense. E acho que isso é um aspecto muito importante para fomentar aquilo que o Futebol Clube do Porto foi. Depois, há uma clara coerência em termos de modelo de jogo. Parte de uma estrutura em 4-3-3, desdobramento ofensivo 2-3-2-3 para terminar praticamente sempre num 2-3-5, e depois, em momento defensivo, a capacidade para alternar entre o 5-4-1 e o 5-2-3, e pegando no modelo de jogo, uma equipa fortíssima na pressão alta, uma equipa tremendamente belicosa nos duelos, uma equipa muito forte na reação à perda, e depois com uma qualidade na bola parada invulgar.
ou seja, o Futebol Clube do Porto marcou muitos golos na sequência de bola parada, no jogo com o Alverca voltou a repetir, e creio que isto tudo acaba por permitir ao Futebol Clube do Porto conseguir um título que me parece absolutamente indiscutível, ainda que me pareça que haja margem para evoluir, e volto a dizer que para Farioli é importante fazer uma segunda época no Futebol Clube do Porto, estrear-se na Liga dos Campeões e resistir a apelos como clubes como o Chelsea, porque me parece que não faz grande sentido nesta altura, para além da questão financeira, trocar o Futebol Clube do Porto na Champions por um Chelsea em que vai treinar 59, 69 ou 79 jogadores e a partir dali fazer a sua seleção. Muito provavelmente até sem competições europeias, o que até poderia ajudar o Farioli no início da sua investida. Para além disso, o Futebol Clube do Porto, uma equipa muito mais eficaz do que jogou bonito, e o tal espaço de crescimento passa, obviamente, por se tornar uma equipa menos previsível em ataque posicional e ter uma relação com blocos baixos melhor, e aí terá que fomentar claramente diria que a criatividade, principalmente isso, e também destacar algo que me parece muito importante no trabalho de Farioli, a solidez do processo defensivo. É certo que tem qualidade nos guarda-redes, no guarda-redes, neste caso concreto do Diogo Costa, nos defesas centrais, mas a equipa defendeu no seu todo. Ou seja, defenderam todos juntos, atacaram todos juntos. E isso é um aspecto fundamental no futebol de hoje, deixando também um aspecto que também foi importante, ou seja, o Futebol Clube do Porto podia ter ficado satisfeito em dezembro por estar como líder do campeonato, chegou a ter uma vantagem muito confortável sobre a concorrência, mas foi a equipa mais incisiva a atacar o mercado de inverno, e isso permitiu a receber principalmente Fofana, que eu continuo a achar, independentemente de adorar o Pietruszewski, que ainda tem uma margem de evolução muito grande, mas que teve um contributo decisivo na segunda volta do Futebol Clube do Porto, mas eu continuo a achar que o Fofana foi a grande aquisição de inverno do futebol português, porque como joker acabou por definir muita coisa na equipa do Futebol Clube do Porto, quer a nível interno, quer a nível externo. E essa preocupação de continuar a procurar jogadores para o modelo de Farioli abre aqui também uma questão que me parece muito importante, que é: prevejo que em termos de mercado do Futebol Clube do Porto, na ida ao mercado para corrigir algumas deficiências do plantel, continua a haver esta, diria, cirurgia entre presidente, treinador e equipa de scouting, e isso parece-me absolutamente decisivo no futebol atual. Tomás, tu há pouco estavas prestes a falar do facto de Frau Holt ser o MVP da época do Porto e provavelmente também do campeonato. Sim, e tenho a ideia de que Farioli só vai autorizar, e com aspas obviamente, a saída de Frau Holt quando o próprio Farioli sair do Futebol Clube do Porto, e não acho que vá ser já na próxima temporada. Acho que pelo menos mais uma temporada haverá de Farioli e também da base da equipa. Parece-me que a prioridade de Vilas Boas será, dentro das necessidades de mercado, manter a espinha dorsal desta equipa construída. Em relação ao Frau Holt, acho que foi o MVP não só pelo impacto desportivo, mas também por tudo o que representou, quer para o treinador, é o expoente máximo da ideia de pressão alta, da ideia de ritmo, de verticalidade, de superioridade nos duelos, e Frau Holt é um pouco de tudo isto, mas também representa talvez uma nova era, iremos confirmar no próximo mercado ou nos próximos mercados, mas uma nova era em termos de direção desportiva do Futebol Clube do Porto, porque foi um jogador identificado pelo scouting, depois apreciado por Farioli, mas o Porto, nos tempos áureos de Mourinho, mas depois mais à frente com o Josualdo, com o Vítor Pereira, com o Vilas Boas, tinha sempre a capacidade de atrair e de contratar e depois revalorizar para outros patamares jogadores de diversas paragens, muito do mercado sul-americano e de grandes clubes da América do Sul. De grandes clubes da América do Sul. Essa via já está fechada pelas razões que conhecemos, mas ainda assim o Porto era uma porta de entrada muito significativa na Europa, para depois servir de plataforma. E qualquer clube português tem de ser um bocadinho isso. Não estou a dizer que deve ser um clube vendedor apenas, não me interpretem mal, mas tem de atrair este tipo de jogadores, como Frau Holt, não só pela capacidade desportiva, mas depois também pelo que podem significar. E o Frau Holt é uma espécie de João Neves, em termos de dimensão física e poder de recuperação, mas integrado num modelo que valoriza todas as principais qualidades do dinamarquês, e isso acabou por levá-lo a esta importância. Num top 3 eu colocaria também o Benarek, já o destaquei há pouco, e o Diogo
Diogo Costa, que quanto a mim faz a melhor época da carreira. Bem, E é verdade, o nosso top é igual. Temos de meter mais um ou dois para fugir ao Gabri óbvio. Veiga, Eu já te tranco, partiria o terceiro lugar entre o Bednarek e o Gabri Veiga pela magia que deu em alguns momentos à equipa do Futebol Clube Porto, mas sobretudo pela capacidade de execução de bola parada, que é absolutamente superlativa. Sobre o Gabri Veiga, quanto a mim, tem um mini Lúcio González dentro dele e acho que pode ser ainda mais importante na segunda temporada, mantendo-se, vamos ver, mas mantendo-se, acho que pode ainda elevar o jogo dentro do Futebol Clube do Porto. Depois, obviamente, há muitos jogadores de plantel que não estão neste patamar tão elevado, mas que acabaram por ser todos importantes. E essa é uma das notas mais decisivas da temporada do Porto. A gestão moderna, enfim. A gestão olhando às necessidades do jogo atual, porque o jogo atual tem jogos e mais jogos. Sim. E, portanto, é preciso fazer uma gestão muito minuciosa do esforço do plantel, dos tempos de utilização dos jogadores. E Farioli, já o disse aqui e insisto, por vezes até foi um bocado anticlímax, porque o Gabri Veiga ou qualquer outro estava a ser o melhor em campo e de repente sair naquele vai embora. Vai embora porque depois há mais jogos para fazer. E este pensamento a longo prazo, por vezes frustrante para o adepto do Porto naquele momento exato, acabou por ser suficiente e importante para a equipa chegar fresca e com quase todos disponíveis na máxima força à ponta final da temporada. Sobreviveu às lesões dos avançados e isso vai ser uma dor de cabeça, porque o Samu se calhar ia ser a maior venda do Porto e agora não sei, com esta lesão que acabou por sofrer. E não vai ao Mundial. Não vai ao Mundial, mas o Porto precisa de reformular o ataque. É o setor mais carenciado nesta altura, não só no centro do ataque, mas também nos extremos. Depois, importa perceber quem é que vai sair, porque o Porto se calhar não vai fazer grandes vendas, mas terá de fazer algumas vendas para também poder atacar o mercado com outro tipo de argumentos. Portanto, para o próximo ano e olhando também para o que foi feito, o Farioli chega quase um pouco na linha de Roger Schmidt, um treinador estrangeiro com provas dadas, mas ainda assim que não estava naquela primeira prateleira do futebol europeu, modelo de pressão alta, embora traduzido de forma muito diferente, aqui com referências individuais na pressão, com uma superioridade física tremenda, soube reaproveitar jogadores que já estavam no plantel, mas que tinham vindo a perder importância nos últimos tempos e pareciam quase em fim de ciclo no Futebol Clube do Porto. Portanto, isto foi tudo alcançado. E agora há o passo seguinte, é que o Porto a espaços sentiu algumas dificuldades por ter um modelo tão reconhecível e por não conseguir surpreender os adversários. Esse desafio será o maior de todos para a próxima temporada. Manter as bases, reforçar o modelo, mas encontrar também novos perfis e novos mecanismos táticos que possam permitir ao Porto ser dominador. Agora, há aqui uma coisa que é difícil de perder, que é esta fiabilidade competitiva pela forma como o Porto quer competir, não só individualmente, mas sobretudo coletivamente, com uma dose baixa de risco para não perder bolas, para obrigar o adversário a perder bolas e depois punir esses erros. O Porto foi sempre uma equipa muito fiável na perspectiva competitiva e para lutar por um campeonato é preciso ter esta fiabilidade. Agora, vamos ver como é que se traduz a continuidade deste modelo de Farioli e também o mercado do Futebol Clube do Porto. Rui, agora para te tramar um bocadinho, peço-te para tentares arranjar destaques no Porto sem ser os mais óbvios, como o Diogo Costa, o Froholt e o Bednarek. Exatamente, eu até posso colocar a minha ordem: Froholt em primeiro lugar, Diogo Costa em segundo lugar, Bednarek e Gabri Veiga a partilharem o terceiro lugar. Aquilo que me parece muito importante na equipa do Futebol Clube do Porto começa logo no mercado de verão. É que o Futebol Clube do Porto acerta em Bednarek, acerta em Alberto Costa, e deixa-me dizer que o Alberto Costa cresce muito na segunda metade do campeonato, evolui muito dentro da ideia e é claramente um jogador, diria, a Farioli, e cada vez mais se tornou nesse jogador. Pablo Rosário foi um jogador muito importante na equipa do Futebol Clube do Porto, até pela multiplicidade de funções que acabou por executar e executou quase sempre bem. Depois também a questão do Gabri Veiga, que já foi falada, e do Kiwior. A minha maior desilusão em termos de contratação do Futebol Clube do Porto, independentemente de ter sido um jogador importante em determinados momentos da equipa do Futebol Clube do Porto, foi o Borja Sainz. Eu creio que o Pietruszewski foi uma adição muito importante para a equipa do Futebol Clube do Porto. É um jogador com um perfil completamente diferente do Borja Sainz, mas que oferece muito mais criatividade do ponto de vista ofensivo, e creio que essa mais-valia detectada foi muito importante para o Futebol
Clube do Porto. O Tomás há pouco falou, e muitíssimo bem, e creio que também já tinha tocado nisso no texto que escreveu para o Expresso, que é, eu creio que falaste em revalorização dos jogadores. E creio Sim, que Alan Varela, PP... Exatamente, é exatamente isso. Alan Varela voltou aos velhos tempos, a época passada do Alan Varela foi fraca, tendo em conta aquilo que ele pode oferecer à equipa, e viu-se esta temporada aquilo que pode oferecer. O PP cresceu substancialmente, a época passada do PP é tão lamentável que o próprio jogador pediu desculpa aos adeptos no final da mesma, pela irregularidade exibicional. Vimos o Martim Fernandes também a crescer como jogador, e tenho alguma curiosidade para perceber o que é que o Martim vai valer na próxima temporada, sobretudo também se não tiver lesões, mesmo que sejam pontuais. Eu creio que será uma questão muito, muito interessante na equipa do Futebol Clube do Porto. E o próprio Diogo Costa, que eu salientei como o segundo melhor jogador do Futebol Clube do Porto, exibiu-se este ano num plano que não se exibiu na temporada passada. Ele, em vários momentos, acabou por ser nuclear, até no jogo diante do Alverca, curiosamente, para segurar margens mínimas, mesmo que o Futebol Clube do Porto tenha sido uma equipa que se caracterizou por um processo defensivo muito coriáceo e que permitiu sempre muito poucos remates enquadrados às equipas adversárias, e isso é obviamente mérito do trabalho que foi executado. Eu tenho que chegar ao jogador que mais me custa não ter visto brilhar nesta equipa do Futebol Clube do Porto, e que acho que é o grande candidato a ser a grande transferência do Futebol Clube do Porto no mercado de verão, que é o Rodrigo Mora. Eu diria que, depois, do ponto de vista ofensivo, o Rodrigo Mora precisa de jogar num modelo de jogo que o favoreça, e sobretudo que seja um jogador feliz. Eu não estou a dizer que ele é infeliz no Futebol Clube do Porto, bem pelo contrário, até se viu nos festejos a sua felicidade, mas no Futebol Clube do Porto, equipa dentro do modelo de jogo do Farioli, não é um jogador feliz, porque o Rodrigo Mora é claramente um segundo avançado, uma posição que não existe na estrutura de Farioli, ou se quiseres, um jogador que parte da esquerda e é capaz de criar desequilíbrios. Eu creio que podia jogar aí no modelo, aí na estrutura de Farioli, mas não é esse o plano do treinador. Por isso, parece-me que chegou a altura de Rodrigo Mora sair. Espero que nunca para a Arábia Saudita, mas para um clube que lhe permita ter o seu espaço na equipa e ser um jogador importante dentro dessa equipa, e um modelo de jogo que claramente o favoreça. Por fim, dar só um remate em relação ao que o Tomás disse, e concordo em absoluto. A questão do avançado. Infelizmente não tivemos a oportunidade de ver o Luke de Jong jogar muito, foi pena. Creio que seria uma mais-valia no ataque do Futebol Clube do Porto, mesmo rodando em algumas ocasiões com o Samu. Não vou muito pela tese da complementariedade de ambos, ainda que me parecesse possível em alguns momentos, mas sobretudo é preciso olhar e ver que Denis Gul e Mofi eram o terceiro e o quarto avançado do plantel. É difícil até definir quem é o terceiro entre os dois. Até diria que é mais Denis Gul pelo momento de forma, e creio que é sobretudo, para além do físico, muito mental do Mofi. Mas olhando para trás e retrospectivando aquilo que é o passado do Futebol Clube do Porto nos últimos 30, 35 anos, eu chego a perguntar-me: será que Artur Jorge, será que Carlos Alberto Silva, será que Bobby Robson, será que António Oliveira, será que Fernando Santos, que José Mourinho, Coadriance, o próprio Sérgio Conceição seriam campeões a jogar com o terceiro e o quarto avançado das suas equipas? É que alguns nomes são verdadeiramente assustadores. Deixa-me só também dar uma nota final sobre o patamar em que o Porto estava e o patamar em que o Porto está. É que durante muitos anos o Porto tinha um plantel com pouco espaço para jovens, bastante envelhecido, ou com jogadores já numa fase de auge de carreira e com menos valor de mercado, inevitavelmente, e até deixando sair muitas vezes jogadores a custo zero por vontade de não os perder. E isso mudou radicalmente. O Porto hoje em dia, se quiser vender meio plantel, vende, porque tem jogadores jovens com valor de mercado e que interessam a outros clubes. E, portanto, partindo desta base, o Porto, no espaço de um ano, conseguiu mudar completamente uma realidade dramática para uma realidade muito simpática e que permite alimentar esta base. Nesse sentido, e já que o Mora efetivamente não se revela na melhor versão como interior, é muito mais um segundo avançado ou um médio ofensivo, vamos ver o que vai acontecer. Se calhar o Mateus Mide nos próximos 2-3 anos poderá ter a mesma dificuldade, mas não
Bernardo Lima. O Bernardo Lima pode ser um substituto do Gabri Veiga ou pelo menos um jogador que vai entrando na rotação. É o médio mais à imagem de Farioli que o Porto tem à disposição já internamente. Esta semana que vai assinar um novo contrato. Já renovou. Sim. Eu concordo inteiramente com o Tomás. Eu vejo que o Mateus Mide vai ter dificuldades em incorporar-se no modelo do Farioli. No entanto, também temos que olhar para o futuro e provavelmente Farioli dificilmente fará mais do que 2 épocas no Futebol Clube do Porto, e isso abre, se calhar, espaço ao Mateus Mide, mas concordo que o Bernardo Lima é um jogador que claramente candidato a fazer a próxima pré-época e quem sabe até ter algum espaço, mesmo que baixe a equipa B em algumas situações durante a temporada. E também diria, não sei se concordas comigo, Tomás, que o André Almeida pode em algumas circunstâncias também surgir, como já surgiu pontualmente na equipa principal do Futebol Clube do Porto. Tudo dependerá das contratações e claro, do espaço que sobrar. Agora parece-me que neste novo ciclo de ADN Porto, incluir a formação, e o Porto tem uma geração muito interessante, muitos deles campeões do mundo, portanto não me parece que a nível de projeto, e Farioli não é um treinador de decisões únicas, é claramente um treinador que está integrado num projeto, não vai querer desperdiçar alguns desses jovens jogadores que o Porto está a tratar com muito carinho para já. Vamos para Alvalade, onde se viu um Sporting a encher a barriga depois de 5 jogos sem vencer. Os dois ganharam por 5-1 ao Vitória, numa partida em que ao intervalo já tinham marcado 3 golos e voltaram a mostrar fogachos daquele futebol de combinações curtas a envolver jogadores pelo centro do campo. Até o avançado Luís Soares já não parece tão cansado como nas últimas semanas. Rui, no final do jogo até o Rui Borges disse que o Sporting voltou ao normal. Tem ele razão? Tem, claramente, mas eu creio que também que a fadiga mental tremenda dos jogadores do Sporting esvaziou um bocadinho e creio que contribuiu não só à renovação do Rui Borges, mas também o empate do Benfica em Famalicão. Dir-te-ia também, e não estou a ser especulativo, mas o facto da festa do Futebol Clube do Porto ter sido muito dedicada a brincadeiras, se quiseres, e o brincadeiras coloca entre aspas, a varandas, a alguns jogadores do Sporting alimentou, foi combustível para a equipa do Sporting, e depois obviamente quando a equipa do Sporting se coloca a ganhar cedo, ganhou confiança, aumentaram significativamente na equipa do Sporting e tal como disseste e muitíssimo bem, vimos momentos do melhor ataque posicional do campeonato. O segundo golo é uma verdadeira obra-prima de futebol associativo, mas a verdade é que creio... Exatamente, mas dizia-te que eu creio que o Vitória Sport Clube acabou por ser vítima do jogo arrojado que quis apresentar em Alvalade, quer sem bola, a procurar pressionar alto, às vezes colocando até 5 jogadores sobre a primeira linha do Sporting, o que lhe custou também o posicionamento alto da linha defensiva, e o Sporting no segundo, terceiro, quarto e quinto golo ataca à profundidade e faz golos, e sobretudo a jogada de laboratório muito bem executada aos 9 minutos que coloca o Sporting em vantagem, e creio que isso permitiu à equipa do Sporting soltar-se muito no jogo, e dir-te-ia que o 2-0 acabou por matar qualquer tipo de reação que o Vitória procurava ter. E repara que o Vitória acaba a primeira parte com mais bola, foi uma equipa que procurou ter bola no meio campo ofensivo, privilegiar as combinações no corredor direito, sabendo daquilo que o Strata pode oferecer em termos de corredor, mas também das combinações com o Miguel Nogueira, que é um falso ala direito e que regressou e bem à titularidade na equipa do Vitória, e também com o Diogo Sousa, que é outro jogador muito interessante, ainda que o Gonçalo Nogueira, que tem vindo a alternar a titularidade com ele, também seja um jogador interessante que entrou muitíssimo bem na partida. Mas há que realçar que foi uma exibição muito interessante do Sporting, sobretudo houve uma reação coletiva ao mau momento e, na verdade, o Sporting faz 5 golos em 9 ocasiões claras, e isto comprova e volta a comprovar que, do ponto de vista ofensivo, a equipa do Sporting é a melhor equipa do campeonato. Os números também não o desmentem, mas sobretudo houve aqui
uma força extra para o Sporting se relançar na luta pelo segundo lugar, ainda que me pareça que o Benfica é amplamente favorito a conseguir o segundo lugar no fim do campeonato, mesmo que seja com os mesmos pontos que o Sporting, mas o Sporting está a cumprir com aquilo que tem que fazer, ganhar os 3 últimos jogos da temporada, ou seja, do campeonato, já ganhou a Vitória e com nota artística e sobretudo depois ganhar a Taça de Portugal, em que é amplamente favorito. Tomás, é verdade que o jogo já estava a 3-0 para o Sporting ao intervalo e parecia relativamente acessível para a equipa, mas o Sporting começou a segunda parte com uma dupla, diria, inédita de meio campo, feita pelo Daniel Bragança e o Pote. Sim, e claro, com algum conforto de Rui Borges para baixar Pote para o meio campo tem sido uma raridade. De qualquer forma, mais do que o resultado, eu diria que o regresso às boas exibições do Sporting é mais importante, até porque começavam a surgir aqueles típicos rumores de quando uma equipa perde 1 ou 2 jogos, de que o treinador já foi abandonado e coisas parecidas. Portanto, parece-me que na semana de renovação de Rui Borges, esta exibição acaba por ser importante na perspectiva até de futuro, mais do que o presente, porque o Sporting não depende de si próprio, mas deu a volta por cima àquilo que ia acontecendo, ou aquilo que aconteceu, assim é que é, frente ao AVS e frente ao Tondela. Depois, em termos de cenário tático, o Sporting encontrou o jogo favorito, porque o Vitória quis ser pressionante, deu muitos espaços para passos entre linhas e o Sporting com o Inácio e Debaste tem sempre muita facilidade em procurar os apoios interiores do Soares, que fez um belíssimo jogo em apoio, embora continue a falhar algumas oportunidades que podem fazer falta noutros momentos. Pedro Gonçalves, mais leve, com muita participação em combinações também, decisivo no último passe, em alguns momentos. Trincão até se calhar foi o que esteve menos em foco nesta partida, mas também com passos diretos para procurar rupturas. O gol do Maxi surge dessa forma. Portanto, os golos do Sporting vêm de muitas formas diferentes, seja com passos diretos em profundidade, seja com combinações entre linhas depois de um passo vertical dos centrais, seja em combinações de bola parada. O primeiro golo que desbloqueia logo bem cedo nasce dessa forma, e com exibições individuais muitíssimo interessantes do Gonçalo Inácio, claro, também do Pedro Gonçalves, que já destacámos, do regresso às exibições positivas, não brilhantes, mas pelo menos positivas, de Luís Soares, e de 45 minutos de excelência de Morita, sobretudo na forma como se soltou da marcação para meter passos em profundidade várias vezes. Depois, Bragança nesta fase de Sporting está cada vez mais como um jogador que compensa os movimentos de apoio do avançado. É o médio que aparece mais a finalizar, tem muita classe a definir dentro da área e, portanto, está com um registro de golos por minuto bem considerável, tendo em conta que não é uma primeira opção para Rui Borges. Quanto ao Vitória, demasiado ambicioso, até olhando para as características do plantel, sobretudo da última linha, uma equipa que não foi suficientemente sólida na pressão alta para impedir que o Sporting jogasse à vontade, e aí a qualidade do jogo interior dos Leões acabou por construir um resultado muito pesado para os Gilameiras. De resto, a transmissão televisiva mostrou várias vezes o treinador do Vitória a abanar a cabeça, muito frustrado, olhar para o tablet. Sim, parece que está ainda em processo de adaptação à exigência de ser treinador da equipa principal do Vitória também. De recordar que o Sporting, nas 2 jornadas que faltam, visita o Rio Ave e fecha o campeonato com o Gil Vicente em Alvalade. Em Famalicão, não se pode dizer que o Benfica tenha entrado mal. Em menos de 20 minutos, Sheldrup marcou de penalti e depois o norueguês assistiu para o golo de Richard Rios. Mas a vantagem começou a desmoronar-se aos 53 minutos, devido à expulsão de Otamendi, que cravou a sola da chuteira no tornozelo de Matias de Amorim. E seria esse mesmo o jogador a marcar para a equipa de Hugo Oliveira, que começou aos poucos a encostar os encarnados à sua área. E também foi esse jogador a dar o passe para o gol do empate de Aboubakar. Tomás, a primeira parte do Benfica não fazia antever que passasse tantas dificuldades depois na segunda, com a expulsão de Otamendi. Não, mesmo no início da segunda parte o Benfica estava a conseguir defender-se com bola, afastando o Famalicão das zonas de perigo, e obviamente é um jogo marcado pela expulsão de Otamendi, que permite também o crescimento do Famalicão, um bocadinho a convite do Benfica. Mas começando pelo primeiro tempo, foram 45 minutos de excelência do Benfica, até pela dificuldade do jogo. E para isso vou recuperar uma frase de José Mourinho, acho que depois do último jogo em casa, em que dizia que nos corredores laterais procurava uma ocupação de espaços racional, e acho que isso se verificou
em todo o campo. O Benfica finalmente tem uma ocupação de espaços racional, uma divisão de funções mais clara, por exemplo no meio campo, com o Auschwitz médio mais posicional, a distribuir, Richard Rios mais solto para a pressão e para movimentos de chegada à área, e por isso marcou mais um golo, está a atravessar o melhor período da temporada, com a estabilidade que Auschwitz te permite, com 2 jogadores, e quem diria, que formam a melhor dupla de ataque neste momento, não é Pavlidis e Rafa, mas é Sim. Ivanovic e Leandro Barreiro, por tudo o que trabalham em pressão, mas também dando algum conforto a Ivanovic para procurar desmarcações nas faixas, para depois tentar um movimento interior à procura da finalização, e ia marcando um belo golo, precisamente a partir do lado esquerdo, e com 2 extremos que têm funções diferentes, mas que cada vez mais são importantes na dinâmica ofensiva. O Sheldrop mais em largura, com recepções abertas para depois encarar o adversário, brilhante na recepção, na forma como utiliza o Dal, cada vez mais definidor também, com golos e assistências, e o Bresciani, que finalmente está a ter um espaço mais confortável, porque muitas vezes foi o extremo direito da equipa, extremo direito mesmo, e agora é um segundo avançado que aparece muito em espaço central para dar dinamismo, combinações, para ter recepções com mais opções, por precisamente ter as costas dos médios, e até juntando-se a Sheldrop no lado da bola. Portanto, esta liberdade posicional de Bresciani é uma das principais vantagens táticas que o Benfica tem encontrado nos últimos jogos, e isto explica obviamente a superioridade na primeira parte. Na segunda, Mourinho se calhar pecou pelo excesso de receio do crescimento do Famalicão. Obviamente o Famalicão iria crescer sempre com 11 jogadores face aos 10 do Benfica, mas ainda assim o Benfica dispensou muito rápido os extremos, usou um duplo lateral, baixou muitas linhas, não teve soluções de saída e convidou que o crescimento do Famalicão fosse mesmo muito significativo. Com o 2-1 começaram a surgir ainda mais problemas relacionados com a ansiedade de perder a vantagem. O Matias de Amorim liderou a reação do Famalicão, belíssimo médio, belíssima temporada, e até cada vez mais fino no uso dos 2 pés, não apenas do pé preferencial. E mais uma vez, o Trubin, que tinha sido importante com defesas de baliza nos últimos jogos, parece-me que facilita no segundo golo do Famalicão, exatamente. Muito lento a cair. É um guarda-redes que tem tido problemas neste tipo de defesas, e vamos lá ver o que é que o Benfica fará com o Trubin no mercado de verão. Agora, obviamente, na perspectiva oposta à do Sporting, mais do que o resultado negativo, que dá que pensar também pela gestão pontual naquele momento de José Mourinho, há um crescimento bem fácil de identificar, e isso é mais importante, assumindo que é Mourinho o treinador, o que nesta altura também não sabemos. Rui, sendo certo que a expulsão de Otamendi na segunda parte também contribuiu para que tal acontecesse, vimos uma coisa raramente vista no Benfica, que foi Pavlidis ser suplente pela segunda vez nos últimos 3 jogos e neste nem sequer sair do banco. Sim, e devia ter saído do banco. Eu concordo com o Tomás, o José Mourinho não mexeu bem na equipa, são coisas que também lhe acontecem, porque a partir do momento em que ficou sem o Otamendi, e deixa-me dar aqui um toque sobre o Otamendi, eu creio que o Otamendi continua a cometer erros esdrúxulos ao serviço do Benfica. Não percebo minimamente a hipótese de haver uma eventual renovação do defesa central argentino. Eu creio que o período do Otamendi no Benfica já está completamente esgotado. Há vários momentos em que o Otamendi tem responsabilidade individual em golos feridos esta época, e já tinha tido na época passada. Eu creio que há uma etapa que se devia fechar. Eu percebo a importância do Otamendi no balneário, mas há outros jogadores que merecem uma oportunidade, e até creio que se o Tomás Araújo nesta altura não estivesse lesionado, a dupla de centrais do Benfica seria Tomás Araújo, António Silva, independentemente do problema que o António Silva tem neste momento em relação ao Benfica, que é a questão de vir a entrar no último ano de contrato sem o renovar. Deixa-me também dizer, porque pronto, o nosso assunto não é obviamente a arbitragem, mas no final tivemos José Mourinho e Rui Costa, que finalmente apareceu à 32ª jornada, no final da 32ª jornada, a falar que o Benfica está a ser impedido de ir à Liga dos Campeões. Eu não vejo as coisas por esse prisma do impedir, mas assistiu-se a uma arbitragem absolutamente medíocre, de um árbitro medíocre que não é capaz de tomar decisões pela sua própria conta, precisa do VAR
para tomar decisões, e é um árbitro irresponsável, não marcou uma grande penalidade nítida a favor do Benfica, expulsou bem Otamendi, mas teve que ter o auxílio do VAR para o fazer, e no lance do 2-2, que está na origem do 2-2, é um pontapé de canto que não existia, e bastava ver a sequência que a bola levou, que era totalmente impossível haver um desvio. Posto isso, e porque alguns dos nossos ouvintes ficam muito indignados quando nós não falarmos de arbitragem, mas no próprio, diria, manifesto do No Príncipe Era a Bola, a arbitragem é o último item a ser tocado e continuamos a privilegiar esse momento. Eu creio que o Benfica faz uma das melhores primeiras partes da temporada. Quer eu, quer o Tomás, já tínhamos tocado aqui num aspecto que me parece essencial, que é a mobilidade que o Bresciani tem nesta equipa do Benfica e na superposição que acaba por fazer no corredor esquerdo com o Sheldrup. É um momento que está cada vez melhor trabalhado. O Benfica, ao intervalo, justificava ter saído a ganhar 3-0 claramente, frente a uma equipa do Famalicão que não jogou absolutamente nada na primeira parte. Na segunda parte, a partir da expulsão do Otamendi, e o Otamendi foi muito bem expulso e continua a ser irresponsável, eu creio que o José Mourinho se preocupou excessivamente em defender o resultado, tirou os jogadores que lhe podiam dar bola, ou seja, Bresciani e Sheldrup. Eu não o teria feito, mas também por algum motivo ele é o treinador do Benfica e eu não sou treinador, mas aquilo que me pareceu, sobretudo naquela substituição de colocar o Bá para o Dedić subir para médio direito, não foi minimamente feliz, como também não foi minimamente feliz a colocar o Barreiro sobre o corredor esquerdo, quando tinha o Sheldrup, que era um jogador que lhe podia dar mais bola, da mesma forma que colocou o Rafa como referência ofensiva para ainda tentar atacar em alguns momentos o espaço, quando se tivesse Bresciani e Sheldrup em campo, provavelmente ganharia mais com a presença do Pavlidis para estabelecer combinações. Deixa-me dizer, Enzo Barrenechea nunca pode ser opção como defesa central esquerdo na equipa do Benfica. Eu sei que a experiência não correu mal diante do Vitória Sport Clube, mas correu pessimamente diante do Famalicão, e sobretudo dizer que o Famalicão, a partir dos 53 minutos, 55, porque a expulsão acabou por ser consumada aos 55 minutos, tomou conta do jogo, procurou ser feliz, conseguiu marcar 2 golos, o segundo ainda assim a nascer de um lance irregular, e esteve muito perto de conseguir o 3-2 com aquele disparo fantástico à barra do Rodrigo Pinheiro. Agora a grande questão é se o Rodrigo Pinheiro justificaria estar ou não em campo naquela altura, mas estava e teve essa oportunidade para fazer o 3-2. Agora fica claramente uma primeira parte de altíssimo nível do Benfica, e concordo com o Tomás, até aos 55 minutos a equipa do Benfica continuava a ser a melhor equipa sobre o terreno de jogo. Salientar só que Benfica e Sporting estão empatados no campeonato, mas a vantagem é do Benfica no segundo lugar por causa do confronto direto. Nos próximos 2 jogos o Benfica recebe o Braga na Luz e acaba a Liga em casa do Estoril Praia. Feita a sua vitória a meio da semana contra o Friburgo, o Braga regressou à pedreira para tentar segurar de vez o 4º lugar no campeonato, mas empatou na recepção ao Estoril Praia de Ian Cathro. Rui, desta vez o Carlos Vicens não rodou assim tanto a equipa, e deixa-me lançar-te o isco, porque ele claramente merece. Depois de fazer os 90 minutos na primeira mão das meias finais da Liga Europa, o João Moutinho voltou a ser titular e faz 40 anos em setembro. É verdade, e fica a interrogação se João Moutinho será titular diante do Friburgo. Eu acredito que sim, mas é um desgaste absolutamente incrível do João Moutinho. Eu percebo Carlos Vicens e não percebo os assobios que os adeptos do Sporting de Braga dirigiram à equipa no final da partida. É impossível trabalhar com uma defesa como aquela que o Carlos Vicens está a trabalhar neste momento. O Sporting de Braga não tem Barisic, Niakate, Arrembi, Víctor Gomes, Grilic, Diego Rodrigues, Gabi Martínez e Ricardo Horta. Se nós fôssemos a subtrair os jogadores destas posições nas equipas que estão nos 3 primeiros lugares do campeonato, eu não sei bem o que seria. E a verdade é que esta equipa do Sporting de Braga, sem estes jogadores, é verdade que o Víctor Gomes e o Ricardo Horta jogaram, mas acabaram por pagar o facto de terem jogado com lesões diante do Friburgo. Eu não sei que equipa é que conseguiria ganhar ao Friburgo por 2-1, e a verdade é que o Sporting de Braga conseguiu. Diante do Estoril, tenho que ser sincero, o Estoril foi a melhor equipa sobre o terreno de jogo. Eu creio que o treinador do Sporting de Braga não rodou tanto porque não queria, obviamente, colocar em risco uma eventual derrota.
tal como fez diante do Santa Clara, pôs claramente a jeito com tanta rotação, com tanto jogador novo, mas também creio que ele esperava que a equipa tivesse outro rendimento na primeira parte, que lhe permitisse fazer substituições mais cedo do que acabou por realizar e, por exemplo, não colocar o João Moutinho a fazer 90 minutos e o Gorbi também fez 90 minutos e o Demireg Tiknaz também fez 90 minutos. Agora, isto é um desgaste extra, o Paulo Victor também fez 90 minutos, é importante não esquecer, isto é um desgaste extra e o objetivo do Sporting de Braga pareceu-me claro, era segurar definitivamente o quarto lugar, a coisa está muito perto de ser feita e mesmo que o Sporting de Braga não consiga vencer na Luz e o Famalicão vença o Estrela da Amadora, que também se perder esse jogo coloca-se a jeito para descer de divisão ou pelo menos ir ao play-off, aquilo que me parece é que a equipa do Sporting de Braga vai surgir mais desgastada ainda diante do Friburgo, mas deixa-me dizer que é uma primeira mão memorável para o Sporting de Braga. O Sporting de Braga disputa uma meia-final da Liga Europa com o Paulo Oliveira e o Vítor Carvalho em campo, eu acho que isso é absolutamente extraordinário, consegue marcar o primeiro golo numa excelente jogada que começa em Demireg Tiknaz e acaba em Demireg Tiknaz, com o Sporting de Braga a mostrar mais uma vez a capacidade para sobrepor os jogadores no corredor esquerdo, atrair o adversário para esse corredor, variar para o corredor direito e o Víctor Gomes cirúrgico faz um grande jogo diante do Friburgo e espero que recupere para a segunda mão ao oferecer o golo ao Demireg. Depois acontece aquilo que é difícil não acontecer quando tens uma dupla de centrais, porque nesse jogo sobretudo foi dupla, ainda que o Vítor Carvalho fosse um falso de defesa esquerdo, é Lagerbilk, por culpa de Paulo Oliveira, a disputarem a mesma bola, perderem a bola e depois o Besse e o Grifo a conseguirem a combinação que valeu 1-1. Agora, a equipa do Sporting de Braga foi capaz de resistir à lesão do Ricardo Horta, que infelizmente, e tudo indica nesse aspecto, não acredito que seja bluff do Sporting de Braga, não vai poder jogar a segunda mão. Mas o Dorgeles entrou e o Dorgeles pode ser um jogador interessante e até pode ser protagonista do jogo da segunda mão, como foi, por exemplo, diante do Estoril a marcar o golo, um golo muito bem gizado pela equipa do Sporting Braga, atrair o adversário ao corredor central, desequilíbrio no corredor esquerdo e novamente no corredor central a equipa a chegar à zona de finalização e a marcar o golo, mas a verdade é que resistir à lesão do Ricardo Horta, resistir ao penalti falhado pelo Zalazar, num lance em que, sendo penalti, acho que era um penalti muito difícil de marcar, tendo em conta aquilo que estamos habituados a ver nas competições europeias, mas que o árbitro e bem marcou com o auxílio do VAR, era muito difícil ao Sporting de Braga resistir à segunda parte. Foi uma equipa que em vários momentos se descaracterizou, mas percebeu que aquele jogo tinha que ser ganhar, empatar ou perder, morrendo com a ideia de jogo. E foi essa ideia de jogo da equipa do Sporting de Braga que lhe permitiu chegar ao 2-1 nos descontos, um lance em que sobrecarrega mais uma vez o corredor direito, no lance do primeiro golo tinha sido o corredor esquerdo, grande combinação entre o Moutinho e o Víctor Gomes, a falta de percepção do Friburgo à jogada padrão de chegada à zona de finalização a partir dos corredores laterais da equipa do Sporting de Braga, desproteção clara da zona do corredor central face a um passo atrasado, Vítor Carvalho a ter a primeira finalização e depois o Dorgeles a aproveitar em período de descontos a fazer o 2-1 e claramente que sabemos que a equipa do Sporting de Braga vai sofrer muito em Friburgo, mas fica claramente aqui a ideia de uma equipa que não parece faça tanta adversidade como tem tido. E deixa-me só fazer uma vénia ao Paulo Victor, que faz um jogaço sem tremendo. Dúvida. Está a ser, se não o melhor jogador da Liga Europa, não do Braga, da Liga Europa, anda lá perto disso e é o intérprete perfeito para o tipo de jogo que Vicens quer praticar, com muitas aproximações para libertar espaços. Tecnicamente é um avançado fantástico, portanto foi o reforço mais caro da história do Braga, mas percebe-se porquê. E Tomás, muito rapidamente, quais é que achas que são as perspectivas de jogo do Braga na região da Floresta Negra, na Alemanha, onde vai jogar na quinta-feira? É um jogo muito difícil porque convém lembrar que o Braga faz um jogo épico em Sevilha, ou uma reviravolta épica, mas ali à meia hora podia estar a levar 3-0. Portanto, certíssimo. A equipa não é muito fiável defensivamente, muito menos com os jogadores que têm estado lesionados
não podendo dar o contributo e que poderiam estabilizar ou pelo menos dar outro tipo de segurança à defesa do Sporting de Braga. Acho que o Ornicek pode ser um dos heróis, se não o principal herói. É um jogo para o guarda-redes checo provar mais uma vez o enorme talento que tem, mas não sei como é que o Braga vai resistir sem sofrer. Portanto, parece-me que é fundamental também olhar para a forma como vai atacar a baliza do Friburgo, e aí mais uma vez com referências que o Braga tem vindo a explorar. João Moutinho, que parece que tem 20 anos e 7 vidas para entregar. O Víctor Gomes, que está a fazer um final de temporada brutal, não é um lateral que ajude muito a defender ou que dê muita segurança a defender, mas do meio campo para a frente é muito criativo, quer em condução, quer no último passe. E claro, o Paulo Victor e o Zalazar, sendo que o Zalazar esteve muito distante da melhor versão no primeiro jogo, mas acho que é um jogador que pode sempre aparecer da melhor forma, e o Braga, olhando para a forma como o Friburgo terá de arriscar e para a própria essência do Friburgo, é capaz de marcar na Alemanha. Agora vai ser um jogo dificílimo pelo ritmo, pela capacidade nos duelos. O Friburgo vai forçar muito e o Braga não está muito à vontade com esse tipo de jogo. Tomás, deixa-me só acrescentar um ponto que me parece importante. Eu creio que o Suzuki não vai jogar a segunda mão. Ele partiu a clavícula, e quando se parte a clavícula muito dificilmente conseguirá ter uma recuperação a tempo do jogo, e é um elemento muito importante na criação e nos desequilíbrios nesta equipa do Friburgo. Ainda vamos muito rapidamente à nossa revienga para olharmos lá para baixo, para quem tenta manter-se à tona no campeonato. Com o AVS já despromovido, há 4 equipas a fugirem a 2 lugares. Tondela e Casa Pia com 25 e 26 pontos estão em zona de descida, atrás do Estrela da Amadora com 28 e do Nacional da Madeira que tem 31. Rui, reforçando muito rapidamente, claro que sim, e puxando o lustro às tuas aptidões de vidente, quem é que achas mais provável que fique na Primeira Liga? Eu creio que o Estrela da Amadora, para além do equívoco da mudança de treinador, que eu podia estar aqui a ser completamente desmentido, porque chegou a estar a ganhar 2-0 diante do Moreirense, mas a forma como acabou por sofrer 3 golos, comprova que esta aposta é uma aposta que não faz sentido nenhum. Aliás, não percebo como é que Cristiano Bacci treina na Primeira Liga Portuguesa. Mas jogar com o Famalicão em casa, um Famalicão que luta para fechar o 5º lugar e ainda sonha com o 4º lugar, e depois ter que ir a Braga fora, eu creio que o Estrela vai ter muitas dificuldades em sair dos 28 pontos. Posso ser claramente desmentido a esse nível. Depois, em termos do Nacional, eu creio que as contas estão mais ou menos feitas, até provavelmente os 31 pontos chegam para garantir a manutenção e a não ida ao play-off. Para além disso, joga com o Santa Clara fora e com o Vitória em casa, acredito que até pontua. O Casa Pia vem de uma dinâmica terrível, ou seja, não ganha 10 jogos, joga com o Vitória fora e com o Rio Ave em casa, uma casa que é uma casa emprestada, e isso também não ajuda muito a equipa do Casa Pia. Em termos de instabilidade, o Casa Pia parece uma equipa tremendamente instável, e a própria derrota diante do Tondela e as expulsões que se seguiram podem ter aqui um contributo muito negativo para a equipa. E contrariando todas as expectativas, a equipa do Tondela empatou em Alvalade e conseguiu vencer no terreno do Casa Pia. É certo que tem 25 pontos, mas tem uma vantagem, que às vezes também pode ser uma vantagem, que é jogar, uma desvantagem, que é jogar com o Moreirense em casa e o Arouca fora, 2 equipas absolutamente tranquilas, que lutam por ter o melhor lugar na classificação. Se for o Tondela que jogava de forma algo naif e tinha perdido em casa diante do Nacional, vai ter dificuldades em conseguir pontuar. Agora, a equipa que se viu em Alvalade, a equipa que já se tinha visto no Dragão e que voltou a ver-se diante do Casa Pia, pode conseguir aqui algo verdadeiramente milagroso, que é nem sequer a necessitar do play-off para se conseguir manter na primeira divisão. Agora, vai ser tudo decidido até ao limite e esperemos para saber em que data serão os jogos. Eu aposto no domingo às 18 horas, mas é absolutamente incrível estarmos numa terça-feira e ainda não sabermos em que data serão jogados os jogos da próxima jornada. Estamos todos a considerar que a Primeira Liga vai acabar, o que não é certo. Exatamente. Pode não acontecer. E por cima, a maior parte dos jogos devem ser à segunda-feira, é o que se diz. Não existe. Isso não existe em lado nenhum. Que à partida, só os jogos do Benfica e do Sporting serão na segunda-feira. Aquilo que está previsto é que os 5 jogos que têm que ser disputados ao mesmo tempo, aliás deviam ser 7, há uma forte possibilidade desses 5 jogos serem disputados no domingo às 6 da tarde.
E vamos então ao Teatro dos Sonhos, onde fazemos jus ao nome da rúbrica, porque no fim de semana foi no seu estádio, aliás, que o Manchester United garantiu a qualificação para a Liga dos Campeões da próxima época, ao vencer o Liverpool. Os Red Devils estão no 3º lugar da Premier League, portanto 3 posições acima de onde a equipa estava em janeiro, quando Ruben Amorim foi despedido e substituído por Michael Carrick. Tomás, como aconteceu com Ole Gunnar Solskjaer, o United de repente conheceu algum sucesso com o técnico interino e agora tem que decidir se fica com ele ou não. Sim, provavelmente vai ficar, estou em crer, porque nesta altura tem a aprovação geral, pelo menos é isso que tem saído, de quase todos os pesos pesados do plantel, e isso muitas vezes é mais valioso do que qualquer outro modelo de decisão. Depois, esta troca no imediato foi positiva para o United, comparando com a dificuldade que Ruben Amorim estava a ter, pela questão estilística, mas também pela questão dos resultados. E Carrick, no fundo, foi tal aproximação ao modelo Ferguson, que o United tanto aprecia, os adeptos tanto apreciam, uma equipa de processos simples, com ataques verticais, que tem um lançador como Bruno Fernandes, que tem aproveitado muitas bolas paradas com Casemiro e Maguire, mas sobretudo Casemiro, que vai sair, mas está a dar tudo. É um final de passagem pelo United absolutamente fantástico de Casemiro. Ressuscitou Kobbie Mainoo, de contrato renovado, marca o golo que vale o apuramento para a Champions. De facto é a principal ponta solta no reinado de Ruben Amorim. Porque é que Kobbie Mainoo, mesmo não sendo um titular, mas porque é que foi tão afastado das primeiras opções, sendo um médio com tanta qualidade técnica, que está a crescer a olhos vistos na ocupação de espaços, na forma como intercepta linhas de passo no corredor central. Portanto, é um United que defende mais junto, e aí há rendimento de jogadores que está a surpreender, o Luke Shaw, o Heaven, que é muito jovem, está a parecer um defesa muito batido, e depois é uma equipa que, quando recupera, entre Mainoo e Bruno Fernandes, consegue estabelecer combinações rápidas com o Mbeumo, com o Mateus Cunha. O Sesco passou a marcar golos porque também é mais servido nas zonas de finalização. O Lamans dá mais segurança na baliza, boa aposta, e isso também é de destacar. Os reforços que o United contratou estão quase todos a ser sinal de melhoria em relação ao que havia. O Lamans, o ataque todo, praticamente, sim. O Mateus Cunha, o Mbeumo, o Sesco, e na defesa o Heaven é um projeto que também já estava a ter os primeiros passos, já estava a dar os primeiros passos com o Ruben Amorim. Agora, há aqui uma escolha que o United tem tentado fazer, nem sempre bem nos últimos anos, entre a realidade, e parece-me que Carrick ficando vai sempre dar para lutar pelo 4º lugar, por objetivos mínimos, por garantir a Champions, por ter alguns bons momentos. Agora, é isto que o United quer? Ou quer apontar mais para cima, tentar chegar a um modelo de topo, comparando-se com o Arsenal, com o City, mas se calhar também comprometendo o presente. Sim. E é esta escolha que o clube não tem sabido fazer da melhor forma, ou pelo menos não tem tido a paciência necessária para a fazer. Agora, com Maguire, Bruno Fernandes, Mateus Cunha, entre outros, ao lado de Carrick, provavelmente vai ser o próximo treinador, ou o treinador em definitivo do Manchester United. Para rematar, deixa-me só dar os parabéns ao Vítor Pereira. O trabalho que está a fazer no Nottingham Forest é absolutamente brilhante. Não sei se vai qualificar para a final da Liga Europa, espero bem que sim, mas a forma como conseguiu mudar, sendo o 4º treinador da temporada, a equipa do Nottingham Forest é verdadeiramente notável, e sobretudo alguém que no final de uma vitória diante do Chelsea rememora Brian Clough, acho que merece todos os encômios. E o Elliot Anderson, vamos lá ver se não vai mudar a camisola vermelha, porque é um dos alvos do Manchester United. E já agora espero que o Morgan Gibbs-White e o próprio Abbott recuperem rapidamente daquilo que lhes sucedeu ontem, porque foram situações verdadeiramente arrepiantes. Ficamos por aqui no episódio desta semana. A sonoplastia e edição está a cargo do Tomás Delfim. Muito obrigado por nos ouvirem. Para a semana estamos de volta. Um abraço. Grande abraço a todos. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.